E aí, pessoal, tudo bom? Professor Adilson aqui e sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de dados, introdução a listas, tuplas, dicionários e conjuntos. Mas, professor, o que você está querendo dizer com estrutura de dados? Nada mais é do que um jeito da gente armazenar, organizar e manipular dados de forma eficiente no Python. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, então, são as listas. Elas são versáteis e podem ser modificadas após sua criação, permitindo adicionar, remover ou alterar itens. Vamos memorizar isso. São úteis para armazenar uma coleção de itens onde a ordem importa e os itens podem ser duplicados. As listas elas permitem isso. E elas são delimitadas por colchetes, ou seja, e os elementos separados por vírgula. Ou seja, sempre que a gente vê no script uma variável que está sendo definida com colchetes, quer dizer que está sendo formada uma lista. Até porque dá para ver também no type, aqui ó, no verbo explorer, qual que é o tipo da estrutura de dados que foi utilizado. Vou mostrar aqui agora exemplos para ver se fica mais fácil de entender. O primeiro exemplo vai ser, então, impresso a string listas, onde foi definido uma variável chamada de listas de compras e criada uma lista, colchetes, com 3 strings, maçã, banana e cereja. E a gente vai pedir para imprimir ela. Eu vou selecionar e executar. O que apareceu aqui para nós? Listas e logo na sequência a lista que foi criada. Aí fala, professor, mas e precisa ser string? Não, a gente pode também fazer com números, não tem problema. Aí já vai aparecer aqui. Adicionando um item à lista. A lista, elas permitem métodos que servem para a gente manipular esses dados que estão dentro dela. Um desses métodos é o append, que a gente vai anexar um item dentro da lista. Nesse caso eu vou colocar uma string chamada laranja. E vou pedir para imprimir para ver se deu certo. Como vocês podem ver, já foi anexado a laranja e ela entrou como último elemento. Agora a gente vai pedir para inserir um item na segunda posição. Correto? Índice 1 da lista. Por quê? Começa no índice 0. Então esse daqui significa que o quê? É a segunda posição. Se eu quisesse que inserisse na primeira, eu tinha que colocar esse, índice 0. Então vou colocar para colocar na segunda. A lista de compras e o método que a gente vai usar, isso daqui, pessoal, ó, append, insert, é chamado de método dentro do Python. Então o método que a gente vai usar é o insert. Vamos ver como que fica. Aí já fica, foi adicionado então na segunda posição aqui a string pão, correto? Dentro da lista de compras. Agora vou mostrar como que remove um item. Agora vamos remover o pão. Lista de compras, que é a lista que a gente criou, o método remove e na sequência a string que a gente quer remover, o item que a gente quer remover. Nesse caso eu coloquei o pão. Então seleciona e executa. Aí já foi impresso aqui sem o pão. Agora vamos acessar um item específico dessa lista. Então para acessar dentro dessa lista o item 3, o terceiro item, é só colocar o índice 2. Aí já dá para ver que foi impresso cereja. Outros métodos que tem dentro de lista. Ponto .sort, que ordena os elementos dentro de uma lista. Reverse, inverte a ordem dos elementos. Index e o elemento, retorna o índice do primeiro elemento com o valor especificado. E o count. Count, parênteses e o elemento. Retorna o número de ocorrências do elemento dentro da lista. Beleza? Essas daqui são algumas outras formas. Falou, professor, mas e tem mais métodos que tem disponível? Tem, vocês podem dar uma pesquisada, tanto na internet, quanto segura o Ctrl e clica com o botão esquerdo do mouse dentro de algum dos métodos que a gente colocou. Já vai aparecer isso daqui, ó, que mostra como que foi definida a função. Aí tem essas opções, que dá para ver também de modo mais fácil, mais rápido, ok? Então eu vou voltar aqui. Agora a gente vai falar sobre tuplas. Elas são semelhantes às listas em termos de armazenamento de itens em uma ordem específica, mas são imutáveis, o que significa que não podem ser alteradas depois de criadas. São ideais quando você precisa de uma lista constante de itens. E elas são delimitadas por parênteses. Ao invés da gente usar colchetes, nas tuplas a gente vai usar parênteses. Beleza? E elas são imutáveis.
Isso a gente tem que memorizar, que é o que difere das listas. Deixei aqui um exemplo para vocês. Então vai ser impresso, né? Uma mensagem dupla. Ó, esse daqui eu não sei se eu falei para vocês. Barra N, a barra invertida N. Isso daqui pula uma linha dentro do console na hora que é impresso, tá? Pula uma linha da linha anterior que foi executada. Aqui a gente está criando uma variável chamada dimensões e colocando dois valores nela. 800 e 600. A gente está acrescentando isso. Acrescentando onde? Acrescentando em uma tupla. Como que a gente sabe disso? Porque está com os parênteses. Então, acrescentou... Melhor, pessoal, acrescentou não. Criou uma tupla. Beleza? Correto? Por causa dos parênteses. Tá bom? Outra coisa, eu não sei se eu tinha comentado com vocês, mas usa bastante, vocês já viram, já deve ter imaginado, né? Colocamos um hashtag, um sustenido, ele já vai aparecer para nós como uma frase comentada. Ok? Então, vou selecionar essas linhas, executar, e já vai aparecer para nós. Então, a mensagem tuplas, com a string, e foi impresso também essa variável que foi definida. Ou seja, os valores 800 e 600. Falou, professor, mas o que muda? Falou, por exemplo, o que mudou da lista, né? Além do parênteses e colchetes. Como eu tinha falado, como a gente tinha visto aqui na parte de cima, ela é imutável, não dá para ser alterado. Assim que a gente tenta utilizar o append e o remove, aí mostra que já não tem. Ó, não existe a função append, correto? E não existe o objeto tupla, não tem o atributo remove. Ok? Por quê? Porque ela é imutável. E se a gente quiser acessar um item específico dentro da tupla, é só a gente dar print, a tupla que foi definida, e aqui o índice do que a gente quer visualizar. No caso, o primeiro elemento dentro da tupla. Executa e já vai aparecer o valor 800. Agora vamos falar de dicionários. Dicionários armazenam pares de chave e valor, facilitando a busca de valores sem precisar saber o índice. São mutáveis e não permitem chaves duplicadas, sendo perfeitos para armazenar e recuperar dados de forma eficiente, quando você não tem um identificador único para cada item. Esse daqui é bastante utilizado, tá, pessoal? Os dicionários na parte de análise de dados. Eles são ideais para armazenar e acessar elementos por uma chave única e são delimitados por chaves. Então isso daqui é importante. Se a gente visualizar colchetes, é o quê? É uma lista. Se a gente visualiza parênteses, é o quê? É uma tupla. Se a gente visualiza chaves, é o quê? É um dicionário ou então, que eu vou mostrar para vocês, um conjunto. Mas por enquanto vamos memorizar. É um dicionário. Nos exemplos a gente tem, então, novamente, ser impresso para pular uma linha. Só para vocês visualizarem como que a gente já está lidando com dicionários. Vamos criar uma variável com o nome de dados, pessoa, sendo definido por um dicionário, chaves, com duas chaves valor. Falou, professor, mas o que são chaves valor? É esse daqui, ó. Está sendo definido duas strings dentro de um mesmo valor. Correto? Antes da vírgula, está sendo definido duas strings. E como que a gente separa elas? Por 2 pontos. Ok? Então, lembrar de dicionário é isso. Chaves e duas chaves valor. O segundo elemento que está sendo definido, a idade. E da mesma forma, duas chaves valor separado por 2 pontos. Fecha as chaves e vamos ver aqui como que fica. Pronto, aí já foi impresso. O nome, Maria, e a idade, 30. Falei, professor, e como mais eu sei que é um dicionário ou não, ou até mesmo para visualizar? Aqui já entra uma vantagem do Spider, tá, pessoal? Que fica bem fácil de visualizar essas bases de dados. De um jeito prático. Variable Explorer já foi definido aqui o dicionário. Assim como funciona para o dicionário, mas funciona para todos os outros tipos também. Se a gente der 2 cliques aqui, olha só o que aparece. Já vai aparecer para nós todos os dados que foram definidos aqui dentro desse elemento, correto? Assim como a idade se trata de um tipo de número com tamanho 1 e valor 30. E o nome, uma string com 5 elementos, chamado de Maria, com o valor Maria. Beleza? Assim como funciona para tupla,
assim como funciona para a lista de compras. Ou seja, no Spyder a gente tem essa vantagem de conseguir visualizar bem fácil e rápido todos os elementos que a gente está criando. Vamos continuar então com os nossos exemplos. Acessando o valor pelo nome da chave. A gente vai escrever o print, o nome da chave, a string que a gente quer que acesse, no caso aqui é o próprio nome, e vamos executar isso. Aqui, ó, já vai aparecer então para nós Maria, correto? Assim como havia sido definido na parte de cima. Agora vamos fazer para adicionar um novo par chave-valor, no caso cidade, acrescentar isso daí. Então a gente pega, executa e pronto. Já vai aparecer aqui para nós. Mais um elemento, mais uma dupla de chave-valor, cidade e São Paulo. Aí alterando o valor associado à chave idade. Vamos alterar a idade no caso do dados pessoa. Como vocês podem ver, ó, seleciona, ok? Dicionário, a gente coloca o nome do dicionário e entre colchetes a variável que a gente quer alterar. No caso a idade e só coloca o novo valor. Executa essa linha e a gente já consegue visualizar pelo print. Agora vamos remover a chave cidade. É só colocar o comando del, o nome do dicionário que a gente criou e a variável que a gente quer remover. Ok? Vou selecionar, executar e pronto. Aí já não aparece mais a cidade para nós. Correto? Então vamos para o nosso último tópico. Conjuntos. São coleções que não armazenam itens duplicados e não mantêm os itens em nenhuma ordem específica. Então, não armazena duplicado e não mantém ordem específica. São úteis para testes de pertencimento, remoção de duplicatas, operações matemáticas como união, intersecção, diferença e diferença simétrica. Os conjuntos são mutáveis e são delimitados também por chaves, mas ao contrário dos dicionários, contém apenas valores e não pares de chave e valor. Isso daqui é importante. Então, o conjunto, a diferença dele para o dicionário, ele é delimitado igual por chaves, mas ele só contém apenas um valor, não contém pares de chave e valor. Ok? Então, agora vamos para os exemplos. Vamos criar, então, um conjunto. Ó, já dá para ver. Vamos criar um conjunto frutas. Qual que é a diferença agora? Aqui a gente colocou chaves, igual era do dicionário. Porém, já não tem mais o quê? Duas chaves valor. Só tem uma. Só tem uma string separada por vírgula, outra string, mais uma vírgula e outra string. Ok? Vamos ver agora como que fica esse conjunto chamado frutas. Ele vai sair assim para nós, ó, assim como foi definido, correto? Agora eu vou mostrar para vocês como que adiciona um item. É só a gente colocar o conjunto que foi criado, o método add e logo na sequência a string que a gente quer adicionar, o valor que a gente quer. Seleciona, já pedi o print na sequência e já veio atualizado aqui então com o elemento laranja. Aí vou tentar adicionar agora um item duplicado, porque é uma das condições que o conjunto não permite. Ele não adiciona, né? Como já tinha maçã, ele não adicionou mais. Não tem outra maçã, não tem outra string aqui. Só tem uma. Tudo certo então, pessoal? E a aula de hoje era basicamente essa. E o que tem que memorizar? Hoje a gente falou sobre lista, tupla, dicionário e conjunto. Em listas a gente usa colchetes, em tupla a gente usa parênteses, em dicionário e conjunto a gente usa chaves. Dicionário precisa de duas chaves valor e o conjunto só precisa de uma. Era basicamente isso. Vamos memorizar. Memorizando isso vai ficar mais fácil depois da gente lidar com scripts e algoritmos bem mais avançados. E hoje a gente fica por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida é só deixar aí nos comentários. Bons estudos a todos e até a próxima aula.